Sejam bem-vindos ao nosso encontro mensal na série Ponto Trep, onde eu sempre recebo dois convidados para discutirmos temas atuais e de interesse do mundo empresarial. Nessa temporada, nós estamos falando sobre empreendedorismo e hoje discutiremos sobre os desafios e as oportunidades de empreender em um negócio do tipo startup. Se empreender requer senso de oportunidade, capacidade de inovação e disponibilidade para a ação, negócios do tipo startup casam perfeitamente com esse cenário no qual vivemos, onde os ciclos inovativos estão cada vez mais curtos e vivemos uma revolução na produção, consumo, disseminação da informação. É fato que o mercado de startup está mudando a realidade que vivemos, mas existe um longo caminho a percorrer entre identificar uma oportunidade, ter uma ideia, transformar essa ideia em um modelo de negócio e escalá-lo, exigindo dos empreendedores visão de futuro, persistência e resiliência, e uma capacidade de pivotar tantas vezes quantas forem necessárias para encontrar o modelo de negócio adequado para ser escalado. Ou então, o outro caminho é fechar aquele negócio e reiniciar um outro. Porque, gente, a falência, o erro, são elementos que os empreendedores em startup devem saber conviver com eles e deles tirarem lições para seus novos empreendimentos ou para novas rodadas de pivotagem. Mas exatamente o que configura um negócio do tipo startup? Quais as competências que um empreendedor desse mercado deve ter? Porque as startups têm se tornado um tipo de negócio tão desejado e, ao mesmo tempo, tão transformador. Eu recebo hoje aqui dois empreendedores de startup, Bruno Teixeira, a quem eu agradeço a disponibilidade em compartilhar seus aprendizados conosco. Bruno, seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigado, Ronaldo. Parabéns pela iniciativa aí. É sempre muito rico a gente discutir sobre empreendedorismo em geral, e principalmente empreendedorismo startup, que é um tema hoje tão em moda, vamos dizer assim, né? Estão se falando tanto das startups, a gente vai tentar entender um pouquinho hoje, né, do que se trata, quais são as características. Vamos trocar um pouco de ideias aqui também. Eu também recebo o Leonardo Eblin, que também tem aqui a minha gratidão, também é empreendedor em startup, e eu fico muito feliz em poder recebê-lo. Léo, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Ronaldo. Acho que o Bruno também destacou bem, assim, é sempre legal a gente poder trocar, compartilhar, né, e ter isso também como um canal para a gente conhecer um pouco mais a realidade aí do Bruno, né? Acho que cada startup tem seus desafios, a gente vai conversar de algumas coisas em particular aqui que eu tenho certeza que a gente compartilha, mas o espaço também para gerar esse conteúdo, poder bater esse papo e disseminar isso também para outras pessoas que estiverem nos assistindo é muito legal. Parabéns pela iniciativa, Ronaldo. Gente, obrigado aí pelas palavras, né? Mas eu queria começar esse nosso bate-papo já uma questão bem provocadora mesmo, né? O que é que define o empreendimento ser uma startup e em que ele se diferencia de um negócio tradicional? Quem é que se habilita aí para começar a responder? Rapaz, se puder eu iniciar aqui, Léo, você me permite? Vai lá, Bruno. Vamos lá. Acho, ao meu ver, né, o que a gente tá no dia a dia, que a gente estuda e tudo, a startup é uma empresa que ela tem base tecnológica, né, em seu DNA, né, a característica principal da empresa é ter tecnologia no seu DNA, né, e ela ter uma capacidade de escalar, né, que é você conseguir crescer rapidamente a um custo baixo. Então, é ter uma base tecnológica, ter essa escala e viver num mundo de incertezas, né, que a startup ela é realmente tem a característica, vamos dizer assim, de ser uma empresa que vive num mundo muito de incertezas, né? De tentativa e erro, até que a gente consiga encontrar o caminho certo, né? Eu acho que já pegando o gancho aí do que o Bruno trouxe, eu concordo com essa parte, né? A base tecnológica é fundamental, até porque se a gente começar por questão de negócio escalável, é muito difícil você constituir um negócio com escalabilidade sem ter base tecnológica, né? Eu acho que quando a gente conseguiu, de fato, criar o potencial de tecnologia e disseminar, né, com o mundo globalizado, com integração entre os ecossistemas aí, produtivos da sociedade, eu acho que isso permitiu com que você
tivesse amplitude dos seus negócios, e aí quem consegue dar essa amplitude dos negócios em rápido espaço de tempo, com baixo custo, né, ou com um custo incremental muito menor, empresas que estão com cunho tecnológico, né? Acho que até a gente confunde muito, às vezes a startup, negócio, é muito confundido com o produto dela, né? E a gente vê isso nascendo, né? Acho que a gente vai poder conversar um pouco mais também nesses casos, mas o Nubank, a startup, nasceu como cartão de crédito, era um produto só, e aquele produto imaturo ali foi ganhando tração junto com a empresa. E a empresa hoje tem vários outros produtos em estágios diferentes, mas é uma empresa de base tecnológica escalando a todo momento, né? Então, acho que para complementar aí o que a gente está definindo de startup, eu também aproveitaria esse exemplo do Nubank para escolher, assim, acho que startup ela se define não só como base tecnológica e como escalável, mas como um propósito de resolver um grande problema e um específico problema, pelo menos de partida. A startup não tem como nascer resolvendo todas as dores da sociedade, você tem que começar pequeno, né? Então a tua base tecnológica tem que estar direcionada para um cunho específico, para um nicho. E aí a gente tem os nomes depois, né? EdTechs, Agrotechs, empresas de tecnologia, Fintechs, enfim, as várias techs que a gente derivou por justamente estarem em segmentos específicos, né? Não serem os grandes conglomerados aí de atuação diversa. Acho que é isso que eu encaro aí, complementando a fase do Bruno. Verdade. E a gente parte muito do princípio de que a gente precisa identificar uma dor, né, do mercado, o que é que o mercado está sentindo falta, o que é que o mercado sente necessidade, o que é que a gente ainda não conseguiu desenvolver, de certa forma, com produtividade, e vai em cima dessa dor, né? Então, assim, talvez o primeiro passo de um startup é identificar uma dor latente mesmo do consumidor, do cliente, do usuário, e atacar essa dor, né, com essa base tecnológica e tudo mais, né? Então, esse talvez seja o princípio, vamos dizer assim, de características das startups, né? Mas mesmo a empresa, né, tendo toda essa base tecnológica, né, ela, mesmo nascendo uma startup, ela chega um momento em que ela vai deixar de ser startup, ou porque ela nasceu startup, ela vai morrer startup? A startup ela é característica para esse momento inicial, vamos dizer assim, né? Com velocidade muito grande de desenvolvimento, velocidade, inclusive, de pivotar, de você descobrir o que está errado e refazer aquilo ali, né? Então, acho que a partir do momento que ela consegue uma tração, né, que a gente chama de tração é uma velocidade maior de vendas, aí ela talvez comece a deixar de ser uma startup para se tornar realmente uma empresa mais consolidada, que é o caso, como ela falou, do Nubank. Ele é um exemplo muito clássico aqui no Brasil, né, de uma empresa que começou, hoje ele é uma instituição financeira a nível mundial, né? Hoje talvez ela nem tenha mais uma característica tão grande, mais de startup, né? E se permitir me complementar também, Ronaldo, esse exemplo também, acho que Nubank é um, e o próprio CEO do iFood, né, inclusive o iFood passou aí por movimentações de posição acionária recentemente, né, o pessoal lá da Móvel comprou realmente o controle 100% agora do iFood, e o CEO lá comentava muito isso, assim, o iFood está num ciclo, né, acho que a gente fala muito do ciclo de vida, né, a gente gosta dessa teoria de organismos vivos, né, também para trazer um pouco para o ambiente de startup, de empresas. Elas nascem ali, elas vão amadurecendo, com esse avanço tecnológico, elas precisam começar a organizar algumas coisas, e começa a chegar a demanda de empresa grande. Governança corporativa, controle financeiro, aprovar orçamento, políticas comerciais, todas essas regras aí que já naturalmente negócios mais tradicionais, que na startup você não podia organizar, quando você está falando de 1.000 colaboradores, operações nacionais, internacionais, isso vira extremamente importante e relevante. Mas um negócio que tem base, mentalidade de inovação, ele consegue criar esses micro-organismos para sempre manter o ciclo de renovação. Então, vou dar um exemplo prático aí, assim, sem estender muito na fala, mas para dar esse exemplo do iFood. Poxa, o iFood, o negócio dele ainda é um negócio escalável, enfim, mas ele está no nível de maturação. Pedir comida, delivery, restaurante, ok, o iFood faz isso há bastante tempo, a empresa cresceu muito, o negócio, empresa, está madura. Agora, quando o iFood lança na pandemia o segmento mercado, ou quando ele tem que começar a adaptar para o produto dele a demanda de você cuidar do seu pet, contratar produtos da farmácia, porque o Rappi chegou e fez isso, todo aquele novo segmento de negócios, ele é muito novo para a empresa. E aí, eu acho que a inteligência dos negócios, quando eles vão amadurecendo, Ronaldo, é que eles conseguem manter essa parte de inovação desagregada enquanto eles estão construindo o modelo tradicional. Eles vão criando o mecanismo de gestão, vão criando as organizações padrão dos cargos, das hierarquias,
mas eles não perdem essa célula de inovação para ficar atento ao mercado. Então é por isso que o iFood lança gift card, né? Você compra lá um prêmio, você dá para o colega R$100 em iFood, ou ele lança um segmento para as empresas bonificarem como premiações internas. Todas essas linhas de negócio são repletas de inovação, de agilidade, e que o iFood está inovando ainda. Esse produto, ele é um produto imaturo. Se eu isolasse, se eu criasse uma empresa só de pedida de comida de supermercado, isso seria uma startup nova. Como é dentro do iFood, tem uma maturidade maior. Mas eu acho que a gente tem que perceber esses estágios de maturidade diferentes dentro da companhia, né? Então, não acho que morre startup, Ronaldo, mas assim, a empresa tem que tomar cuidado aí para ela não perder essa oxigenação que nasceu com ela. Ela tem muitos colaboradores, ela tem que continuar atenta aí no mercado, continuar sempre inovando. E até porque ela precisa também estar muito atenta para saber o momento em que essa maturidade dela já começa a dar a ela uma característica de uma empresa mais tradicional. Porque aí, nesse momento, ele já começa a pedir novos tipos de profissionais, o processo decisório, embora eles tenham a agilidade, mas ele já ganha outras nuances que vai levar ela para essa questão mais tradicional. Mas, como você diz, o viés tecnológico e a cabeça, a mentalidade dos gestores, ela está num outro patamar diferente das empresas tradicionais. Então, eles vão ser sempre muito atentos para não deixar engessar e correr o risco dela cair nas ciladas, vamos dizer assim, que as empresas tradicionais hoje tentam se livrar. Mas, gente, qual é o papel hoje das startups nesse mundo empresarial? O que é que elas representam hoje para o mercado? E como é que vocês entendem isso? Agora eu vou começar por Léo, viu, Bruno? Sim. Eu acho que esse papel tá numa questão, né, que o Bruno mesmo até destacou na fala assim, da resolução da dor, né, que a gente comentou lá no começo, por que elas nascem, né? Elas percebem um problema não resolvido pelo mercado, ou não resolvido bem, talvez com tentativas ruins, né? Ou seja, produtos financeiros, né? Explodiram muito na última década no Brasil. Você tinha muito player, o segmento financeiro sempre foi importante num país como o nosso, enfim. Só que você não tinha as pessoas resolvendo da forma correta. E aí você tem agora várias fintechs e elas atacam os bancos de maneira diferente, né? Ou seja, tem uma fintech que é só operação de crédito, tem uma fintech que é só cartão, tem outra que é só conta digital. E o bancão que fazia tudo ao mesmo tempo, de um mecanismo tradicional, talvez não estava dando velocidade ou conta da experiência que o usuário estava solicitando a ele. Então, acho que o propósito da startup é melhorar a sociedade, né? É claro, com um modelo de negócio, economicamente viável, gerando lucratividade, não pode ser um ideal, mas é isso, ela encontra dores que estão incomodando ali um grupo economicamente ativo, né? Ou, dependendo da causa social, às vezes não precisa ter uma base realmente voltada para a lucratividade, mas ela percebe essa oportunidade, entende que resolvê-la vai trazer um benefício, você pode cobrar algum valor em troca por isso, e ela busca fazer essa troca da melhor forma, né? Então ela entrega a melhor experiência, ela retoma ali algum capital em troca e ela desenvolve a sociedade daquele país dessa maneira. Eu acho que estimular o ambiente de startups faz com que elas possam contribuir de forma mais ágil. Elas não vão fazer isso sozinhas, não é também acreditar que só startups vão tocar um país inteiro, mas eu acho que é um importante papel que elas estão desempenhando, cada vez mais central em poder atender demandas mais dinâmicas do consumidor, né, Bruno? Verdade. Eu acho que tem a ver também com ruptura, assim, de alguns paradigmas que sempre existiram, né, nesse mundo empresarial, né? As startups, elas vêm sempre derrubando barreiras, né? Então, assim, como a gente já citou aqui, as fintechs, elas simplesmente destroem o que vinha sendo feito há anos e anos de uma forma muito mais prática, muito mais barata, muito mais tecnológica. Então, quebra muito essa barreira, né? De que a gente sempre costuma dizer assim, que muita gente diz assim, eu faço isso porque sempre foi assim, né? E às vezes a empresa ela passou por um ciclo muito grande de que sempre foi tudo assim. As startups vieram para dizer, não é assim não, vamos fazer de outro jeito. Né? Um exemplo que eu tenho que é muito claro assim, é a questão, por exemplo, dos boletos bancários dos bancos, né? A gente sempre achou que tinha que pagar caro pelo boleto, que tinha que ter aquele registro e tal, e vieram as fintechs aí, lançaram os boletos de graça e todo mundo hoje emite boleto e recebe, não paga nada. Né? O exemplo da Cora, por exemplo, é extremamente disruptivo, né? Você emite boleto bancário, recebe boleto bancário sem custo nenhum, zero, né? Isso abre um campo gigante para empreendedores aí, né, trabalharem, e é aquela coisa de
de quebrar barreira, destruir barreira mesmo, né? Sempre foi assim, vai ficar com... Não vai ser assim, vai ser agora, vai ser diferente. E é uma característica muito própria, né, das startups isso, né? É quebrar esses paradigmas, essas barreiras que sempre existiam nesse mundo empresarial. Eu tenho comigo, né, assim, essa questão que ao resolver uma dor, né, ele está no cerne de ser empreendedor, né? E desde os primórdios lá da inovação, né, quando ela ganhou essa conotação que a gente tem hoje, já dizia que o empreendedorismo ele tem essa função de fazer a sociedade avançar. E eu entendo muito que as startups, elas vieram para fazer a sociedade avançar, mas avançar na velocidade que as tecnologias estavam se impondo. As empresas tradicionais não tinham a velocidade de consumir as tecnologias, de usufruir dos benefícios, das potencialidades dessas tecnologias, porque elas também eram muito amarradas em seus processos decisórios, amarradas em seguir a legislação. Você vê que muitas startups, elas avançam naquele limiar da lei, naquela zona cinzenta que a lei deixa, e ela entra ali e ela revoluciona toda a parte legal, né, de alguns países, para poder ela se impor, para poder ela fazer valer a sua perspectiva, né? Você vê aí que hoje os maiores nomes, né, a maior empresa de locação de imóveis não existe, né? Não tem imóvel para nenhum que seja dela, e ela atua ali naquele limite, naquela zona cinzenta, e foi se impondo. Então, eu vejo ela como essa necessidade que a sociedade encontrou, né, assim, uma solução que a sociedade encontrou para consumir a oportunidade que as tecnologias traziam. Não sei como é que vocês entendem isso, porque eu acho isso muito interessante, e as grandes empresas, até para elas poderem usufruir mais dessas tecnologias, elas também precisam ou comprar startups ou ter negócios, né, empreender nessas áreas de startup para poder melhor consumir essas tecnologias. É verdade. E hoje em dia a gente vê cada vez mais a aproximação de empresas gigantes, né, tradicionais com as startups, né? Ou seja compartilhando tecnologia, seja adquirindo as startups para ter essa tecnologia dentro dela, mas hoje Léo ele é uma prova viva, né, lá na Fabwork, que existem muitas empresas gigantes buscando as startups para jogar tecnologia na operação, né? Então elas vão terminar ficando para trás mesmo, né? Grandes instituições sentiram o peso de pequenas startups fazerem um barulho muito grande, né? Quando no passado isso era praticamente impossível, né, acontecer realmente. E que demora um tempo, né, para você... Assim, o Ronaldo falou também de viabilizar, né, a resolução dessa dor com a ação tecnológica. Assim, não é também tão fácil você encontrar esse caminho, né? Você equalizar também, porque a startup não pode só resolver o problema a todo custo, né? Ela ainda é uma empresa, um CNPJ, tem a base, ela tem que conseguir manter o mínimo de sustentabilidade para não virar o que a gente vê por aí também, alguns casos de empresas que vão injetando dinheiro para gastar caixa, crescer a todo jeito, e quando chega lá no final você fala, legal, esse monstro aí cresceu, mas vai se pagar quando? Eu vou ficar botando dinheiro aqui para queimar até quando, né? Então, as startups hoje também tem uma questão de pensar na viabilidade desde o princípio, né? Pode não ser viável no princípio, mas ela tem que saber como é que ela alcança esse eixo viável. E é um joguinho de quebra-cabeça, você não tem a fórmula pronta logo na entrada, né? Porque você junta também tecnologia, as pessoas talentosas enxergam uma dor, porque você fez uma pesquisa de mercado simplesmente, ou porque você conversou com algumas pessoas. O mundo é muito dinâmico. Você vai resolver um problema de fintech, e as fintechs começaram a resolver problemas, e de repente surge um Pix. E aí você tem que se adaptar de novo, e uma nova legislação, enfim, e players externos que vêm atacar o teu mercado com outras ideias, com outras culturas, né, de meio de pagamento. Então, acho que assim, é um ambiente complexo, e que aí você tem que estar conseguindo agir de forma dinâmica. Já conectando com o que você falou das empresas tradicionais, é muito difícil dentro do teu planejamento estratégico, que a empresa tradicional geralmente tem para 5 anos, você ficar mudando um transatlântico a todo momento. Você não pode, a cada resultado trimestral, falar, gente, agora a empresa inteira faz comunicado interno, fala para 1.000 colaboradores que o direcionamento é esse.
aí fechou um trimestre, depois você comunica para outros 1.000 colaboradores, gente, não é mais isso, a gente estava errado, vai totalmente todo mundo para outro caminho. Assim, é sem senso de direção. Na startup a gente se é acostumado com isso, né, Bruno? Assim, cada mês você tá olhando e se você precisar pegar um caminho alternativo, você toma. Então, acho que essa combinação aí, também, se a gente quiser explorar um pouco desse tema, acho que é fundamental, né? Você consegue ajudar bastante aí. E quando a cada período, quando não há mudanças muito bruscas, a gente fica até meio preocupado, né? Uma coisa errada tá acontecendo, né? Passou 6 meses, a coisa tá ficando igual e, rapaz, tem alguma coisa errada. A gente precisa dar uma mudada aqui e a gente tá virando empresa tradicional já. Exato. Aí, gente, a gente falando sobre esses desafios todos, né? Até por isso, né? São muitos os casos de startups que nascem e morrem muito rapidamente, né? A gente tem os casos de sucesso, mas a gente também, né? A gente não contabiliza, não se faz tanta zoada em cima da quantidade que aparece e desaparece, faz muito mais zoada nas que se transformam em unicórnio, que são as exceções, né? É um número muito pequeno. Mas que perfil, que competências vocês acreditam, né, ou vocês compreendem que um empreendedor de startup ele precisa ter, ou pelo menos desenvolver, para ele ter um negócio bem sucedido? Eu acho que é bem difícil, né, Bruno? Assim, porque você, na hora de vestir chapéus, o empreendedor veste vários ao mesmo tempo, né? Eu acho que, assim, vocês... Então, Bruno, Léo, você já está dizendo a pessoa precisa ter uma flexibilidade e um poder de ser multi, né? Assim, você tem que vestir vários chapéuzinhos ao mesmo tempo, se virar nos 30, e o problema da startup né? Como ela é muito volátil também, assim, acho que é difícil o cara ficar lá e nunca parou mais, então você está toda hora adaptando o eixo, tem que ser muito resiliente. Porque assim, se você tem um perfil onde você gosta das coisas acontecendo mais certinho, mais pro planejamento, né? Acho que quem gosta de fazer testes aí de personalidade, você tem o teste do DISC, né? 16 personalidades e tal. Geralmente, se você tá mais na zona de conforto ou de planejamento, é difícil você se acostumar com o ambiente startup. Porque é uma montanha-russa, assim, uma hora você consegue, no mesmo mês você vende novos contratos, né, Bruno? Poxa, você consegue expandir tua empresa comercialmente muito bem, só que aí no outro mês já vem uma bomba, você tem que redesenhar todo o processo de novo, não tem muito começo, meio e fim, você não consegue estruturar, planeja antecipadamente muito o que você vai fazer, executa, cuida da eficiência da execução, colhe resultados no final. É dinâmico, é dia a dia. É dia de alto, dia de baixo, você não consegue nem se emocionar nos dias positivos, porque não é o nosso papel. E você não pode ficar depressivo nos dias tristes, né? Você tem que levantar a cabeça e seguir. Então, acho que um dos pontos bem pesados, assim, até de quem não tem a personalidade aí, né? Quem tá acostumado com o ambiente mais correto, certo, previsível, acaba sentindo impacto quando ele tá num ambiente de startup logo de cara. É verdade. E essa eu acho que resiliência é uma palavra que define bem. E precisa ter uma certa coragem também, porque a gente vive num ambiente de que as coisas acontecem muito rápido mesmo, tanto para você crescer quanto para você fechar a porta do dia para a noite, né? Então, como você falou, Ronaldo, eu acho que é uma pequena minoria que consegue realmente se destacar nas startups, porque, assim, quando eu comecei minha startup, o maior medo que eu tinha quando a gente começa a desenvolver, você começa realmente a ganhar uma certa notoriedade, uma certa credibilidade, você tem muito medo de que alguém lance uma ideia, alguém mais forte que você, lance uma ideia semelhante à sua e vai engolir em 2 minutos. Né? Eu tenho um exemplo muito interessante, local aqui, de uma pessoa, que era o pessoal da Inspire, que é o pessoal da Qualidade de Juarez, que é um cara muito, muito top aqui da nossa região. A empresa trabalha com isso, e ele tinha um aplicativo que trabalhava, ele monitorava o que os ídolos faziam no Instagram. Então, por exemplo, você seguia, um exemplo, Neymar, seguia alguma personalidade, e ele dizia tudo que Neymar tinha feito no Instagram. Neymar curtiu foto de fulano, Neymar começou a seguir fulano. Ele dava um scriptzinho de tudo e você poderia começar a seguir alguém de sua cidade. Vou seguir aqui uma paquera que eu tinha e tal, e dizia tudo que ela fazia.
ele chegou a 700 mil usuários no mundo inteiro, participou de eventos no Vale do Silício, o aplicativo era um sucesso. E de um dia para a noite, o Instagram tirou a abazinha de atividades e simplesmente era nessa aba que ele trabalhava. E o negócio dele morreu no outro dia. Então, quer dizer, olha o tamanho, teve um trabalho, ele realmente se destacou, conseguiu muitos usuários, faturamento muito alto, e no outro dia o negócio dele não existia mais. Simplesmente porque o Instagram tirou a abazinha de atividades e era ali que ele buscava essa informação. Então, quer dizer, olha o tamanho, né, do risco, né, e da incerteza que se trabalha nesse mundo digital, que está mudando a todo minuto, né, vamos dizer assim. Então, aqui eu vou fazer agora, eu vou me atrever a fazer um breve resumo do que vocês listaram, né? Então, falamos de resiliência, falamos da capacidade de desempenhar vários papéis dentro da organização, falamos da capacidade, né, de você poder não se deixar empolgar pelas vitórias, nem se abater pelas derrotas, você precisa manter esse equilíbrio. Falamos aí também da pessoa que saiba lidar com a instabilidade, porque é algo corriqueiro no mundo das startups, né? Em resumo aqui o que eu consegui pensar aqui de vocês nessa questão. Mas quando a gente também fala dessas competências, né, a gente também sabe que muitas vezes, em muitas startups, elas têm vários sócios justamente para poder ter alguma complementaridade entre eles. Então, você vai ter o cara que é bom de comercial, você vai ter o cara que é bom de finanças, você vai ter o cara que é bom de desenvolver o produto, que é o produto ou serviço daquele negócio, e assim você acaba tendo esses complementos entre essas pessoas, porque nem todo mundo vai ser bom em tudo. Então, eu acho também que é muito importante dizer, se você não consegue ver tudo isso, busque sócios que possam complementar as suas competências para que você possa ter mais assertividade e não corra o risco, né, de procurar funcionários quando você está começando. Então, é melhor que sejam sócios, parceiros do negócio, porque são pessoas que não vão pular fora na primeira dificuldade ou no primeiro mês que não tiver a receita suficiente para pagar o salário. Então, as pessoas vão estar ali por um propósito, por acreditar naquele negócio ali. Então, eu acho que tem que ter isso. As pessoas precisam ter uma visão de futuro muito clara, de para onde elas estão, aonde elas estão querendo chegar. E se for buscar parceiros, que também, mesmo que as pessoas sejam muito diferentes entre si, mas que eles encontrem esse ponto em comum, que é essa visão de futuro, que as pessoas precisam ter para poder elas saberem por que elas estão suportando todas aquelas dores, todas aquelas intempéries que o dia a dia da startup vai impor para todos os sócios. Eu acredito muito nisso, nessa complementaridade. Ok, gente? Ô Ronaldo, e se eu puder só adicionar um ponto nisso, assim, eu acho que naturalmente o empreendedor acho que tem que ser muito bom em vender, assim, né? E aí não vender não precisa ser realmente somente o comercial, como você até destacou, né? Na complementaridade dos sócios, você pode ter alguém que tem uma frente mais de representação e tal. Mas essa questão do sonho, você conseguir disseminar seu sonho, mesmo que seja internamente para a tua equipe, para captar talentos. Porque, como nós, pelo menos, falando da gente aqui, acho que o Bruno tá na mesma página, assim, recebeu milhões de investimento por um PPT que a gente foi lá e vendeu, e falou, meu PowerPoint é essa ideia, me dá um caminhão de dinheiro aqui que eu vou fazer acontecer. A gente tá fazendo e aprendendo com os recursos próprios, né? Então, nesse momento, você sabe que você tem recursos limitados, você não vai conseguir ter o dinheiro para contratar, às vezes, para pagar os seus melhores talentos, mas você consegue vender para eles o sonho. O sonho que você sonha também, não é um sonho real, utópico, mas é aquilo que você acredita, olha, minha empresa vai seguir por esse caminho, a gente consegue resolver as dores desses clientes, hoje a gente tem uma base acima, a gente está pretendendo chegar nesse tamanho, você pode crescer com a gente, né? Os colaboradores conseguem desenvolver muito a sua própria carreira nas startups, porque eles estão de frente com os principais problemas, né? Então, eu acho que a capacidade de vender, não só vender para parceiro, para comercial, né, para novos clientes, mas você vender para o teu time, para quem pode contribuir junto com você,
Puxa, isso é muito importante. Então tem que ter uma capacidade de persuasão, assim, de motivação, porque isso dissemina bem ali e você consegue enfrentar os problemas não sozinho, né? Lembrando lá, a gente tem que ser resiliente, mas se eu consigo cair e levantar, mas minha equipe fica lá embaixo, eu não consigo trazer ela junto comigo, poxa, eu não tenho a capacidade de gestão de equipe, né? De vender esse sonho como eu deveria. Acho que é fundamental, principalmente na fase inicial da startup, muito importante que alguém faça esse papel. Pessoal, nós estamos na Paraíba, né? Vocês aí, né, em João Pessoa, em Campina Grande. Geograficamente, existem lugares melhores para empreender em startup ou qualquer lugar vale? Como é que vocês entendem isso? Mas eu acho que hoje, né, principalmente com esse mundo mais globalizado, hoje mais do que nunca, né, hoje em dia a gente tem funcionários de multinacionais aqui em nossa região, né, pessoal trabalhando em Facebook, trabalhando em Google, trabalhando em Instagram daqui de uma pessoa. Eu não acho que essa seja uma característica indispensável você estar num grande centro para ser um empreendedor de startup. Eu acho que você consegue hoje ser um empreendedor de startup a nível nacional e tudo mais, de qualquer lugar. Mas óbvio que os grandes centros ajudam, né, um pouquinho, porque é lá onde tudo acontece. Hoje, com os eventos mais voltando a ser presenciais, eu sinto falta de realmente algumas coisas mais locais aqui, voltadas a essa parte, né, de troca de informação, de comunidade, tudo. Nos grandes centros, as comunidades elas são mais presentes na vida do empreendedor. Então, eu acho que realmente hoje não existe, talvez, limite geográfico para você se tornar um empreendedor. Acho que você pode ser um empreendedor de startup de qualquer região, mas a gente sente um pouquinho de falta de estar perto desse ecossistema mais pujante, assim, do Sudeste, ali dos grandes centros. Você tem, acho que, duas dificuldades ali, de desenvolvimento de conhecimento, né, de troca de experiências, que é essa questão dos eventos, né, de você ter até mais suporte, assim, para algumas fases do teu negócio, que a gente está disseminando conhecimento também, né, Ronaldo? Estamos compartilhando um pouco de experiência, de metodologia e tal, mas muitas vezes o empreendedor fora dos grandes centros, ele passa por isso, mas sem o conhecimento metodológico ali, né? E alguns suportes seriam talvez mais interessantes para ele pivotar mais rápido, ou entender um contexto, ou compartilhar uma dor com outro empreendedor que também está resolvendo um problema ali no dia a dia. Acho que conhecimento e capital seriam, pujança financeira mesmo, são dois pontos que podem ser empecilhos aí geográficos, mas eu acho que o ponto de vantagem para trazer uma contrapartida, assim, é que você tem problemas regionais, né? Principalmente no Brasil, assim, que a gente tem economias até nas nossas regiões muito distintas. Talvez o melhor lugar para você desenvolver uma agrotech é no interiorzão do Centro-Oeste, é no interiorzão desse país inteiro, né? Onde o agro é forte, você conhece a realidade, está próximo do seu cliente. Alguns outros tipos de negócios vão acontecer mais na capital. Eu acho que talvez usar também, já que a gente tem startup para resolver uma dor, qual a dor que está na sua região, né? E se tem poucas startups naquela região, talvez a oportunidade é maior ainda. Não tem concorrência tentando disputar a resolução daquele problema. Ele talvez seja o problema que está ali na cara para você mesmo resolver. Então você tem que driblar os obstáculos que o Bruno falou, né? E talvez encarar o ponto positivo ali da oportunidade que você tem nas mãos. E com todas as tecnologias, né, a gente encurta algumas coisas, mas como o Bruno bem disse, essa interação, né, ela tem uma falta, ela gera uma falta nas pessoas que estão empreendendo. Além disso, é esse conceito de ecossistema, né, de você poder ter soluções de outras tecnologias, não apenas da ideia que você está desenvolvendo, mas de você poder ter tecnologias, infraestrutura, pessoas que possam estar vivendo aquele universo, né, que você está querendo empreender. Eu entendo muito isso como uma coisa que é muito carente aqui na nossa região, e essa dificuldade de se montar esse ecossistema. Você aí, está em Campina Grande, eu estou falando que tu estás em Campina Grande, eu nem sei se você está em Campina Grande. Está em Campina Grande? Hoje eu estou em João Pessoa aqui. Eu estou em João Pessoa. Mas a Fábio Work bebe muito desse ecossistema de Campinas, né? De Campina Grande, né?
E isso acaba sendo um diferencial, né, que é muito importante para a gente poder tratar, né, nessa questão. Mas eu também concordo que não existe localização geográfica impeditiva para você desenvolver um negócio. Queria avançar aqui para saber de vocês quais são os tipos de negócio que melhor cabem nas startups e quais tendem a ser mais bem-sucedidos. Existe esse parâmetro, né, de esse negócio cabe, esse não cabe num negócio tipo startup, isso aqui é mais propício a dar certo e esse não. Como é que vocês entendem isso? Puxar alguns pontos aqui, depois o Bruno quiser complementar, né? Eu acho assim, 2 destaques só que eu acho que são importantes um é que a gente vê a questão de tamanho de mercado também, né? Então, assim, acho que a dor que você tem que estar resolvendo, ela tem que ser uma dor compartilhada por outras pessoas, né? Porque a gente está falando de um modelo de negócio de base tecnológica escalável. Então, se você atende um nicho muito, muito, muito nichado, aquilo ali deixou de ser um negócio, uma startup, virou um projeto. Você resolveu um projeto de 1, 2, 3 empresas, ou um conjunto muito pequeno da população de uma determinada região, mas não é uma startup, não é um business, né? Ela não vai virar um negócio, ela vai virar um projeto particular e aí tá mais com cara de começo, meio e fim do que realmente algo que pode escalar. Então você tem que entender, dentro daquela dor que você está resolvendo, já existe um mercado endereçável, né? Existe, a dor consegue se expandir regionalmente ou para outros públicos, você não vai estar atacando como sua principal persona, público-alvo inicial, mas ela consegue expandir para outras pessoas. Eu acho que essa questão de mercado endereçável é uma. E a segunda é que dentro também do mercado endereçável tem alguns que só se pagam com muito volume. E aí, assim, aí já não é questão de que não é viável a startup, mas pode não ser viável para alguns empreendedores que estão começando como a gente começou. Então, é muito difícil alguns tipos de negócio, assim, marketplace de varejo, você entrar na concorrência é uma briga que está muito quente, né? Então, pô, já tá muita gente fazendo marketplace 3P, né, para colocar dentro dos grandes de Amazon, Via Varejo, a Magazine Luiza. Cara, se você para querer dinheiro com um marketplace, né? É um caminho árduo. Redes sociais, por exemplo, às vezes, eu quero criar um novo TikTok que bombou. Beleza, você tem o mercado endereçável e tal, mas é um desafio muito grande para construir e a inviabilidade vai estar, acho que mais no teu perfil, né? Você pode ver e falar, putz, é um business que eu não consigo começar pequeno, tem que começar já com muito dinheiro. As próprias fintechs, às vezes, são muito difíceis pela questão regulatória. Como é que você começa pequeno se você tem que atender uma série de já requisitos mínimos ali do Banco Central? Então, você às vezes investe muito em tecnologia já logo de partida. Acho que esses são os 2 destaques que eu daria. Bruno, se quiser complementar também. Eu acho que hoje em dia a tecnologia ela se aplica a praticamente todos os segmentos, né? Se você pegar, assim, existem pouquíssimos segmentos que você não consegue injetar tecnologia. Então, assim, se você for parar para analisar, praticamente todos os segmentos têm uma solução de startup trabalhando. Se for para odontologia, tem startup de odontologia. Se for para medicina, tem startup. Se você for para o agro, tem startup. Se você for para o banco, tem. Então, assim, eu acho que a tecnologia hoje ela permite que se abram muitas opções de soluções, né? E isso abre um leque muito grande de opções de mercados, de startups e tudo. Então, assim, eu acho que quando você para analisar os mercados, é impressionante a quantidade de startups em diversos mercados diferentes, né? Então, assim, existe, claro, algumas exceções, como o Léo falou, é muito difícil você empreender num mercado que já esteja muito consolidado, é muito mais difícil você alcançar, mas, por outro lado, existem milhões de opções para se empreender, né? Existem centenas de mercados que estão ali com algumas dores para serem atendidas. Então, por exemplo, geralmente, uma startup de health tech, né, que é de medicina, é sempre um médico que sente uma necessidade, que leva a essa necessidade, que é criado uma startup em cima daquilo. Então, para cada setor que você trabalhe, provavelmente vai haver uma oportunidade de você encaixar uma startup em alguma dor. Então, por um lado, é claro que não dá para você começar grande, mas, por outro, existem milhões de alternativas de se criar startup em todos os mercados que a gente trabalha, né? Eu queria colocar aí, né, uma questão que
cabe, né, todos os tipos de negócio, desde que você tenha um produto ou um serviço que possa ter uma recorrência de consumo, porque é essa recorrência que vai garantir a longevidade do negócio. Então, eu entendo muito por esse viés, né, como bem Bruno falou, né, todos os tipos de negócio sempre haverá uma dor a ser solucionada, mas tem que ter essa atenção que, ok, essa dor ela precisa ter uma recorrência de consumo para ser uma startup. Se ela não tiver uma recorrência de consumo, como bem Léo falou, vai ser apenas um projeto que você vai desenvolver para resolver uma determinada questão de uma determinada pessoa. A gente também pode falar, né, como as startups, né, elas estão revolucionando os conceitos de gestão, né? A gente já falou aqui dessa leveza, dessa flexibilidade, dessa capacidade delas se reinventarem de maneira muito constante, mas elas sofrem muito para encontrar modelos de negócios que possam encaixar e poder gerar, né, a tal da democratização do consumo, né, a recorrência que eu estava falando há pouco. Então, queria que vocês falassem um pouco, né, sobre essa revolução de estar se aposentando velhos conceitos da administração, da forma de gestão, subvertendo alguns outros. Como é que vocês entendem tudo isso e como ele se aplica na realidade a partir das experiências de vocês? Eu tenho eu vou falar do meu exemplo prático, né? A minha startup é na área de educação financeira e ela trata ela testa a viabilidade financeira de um negócio. Em suma, a gente transformou a consultoria financeira num processo automatizado, né? A gente utiliza inteligência artificial para fazer análise de números e gerar relatórios financeiros. Então, assim, a gente quebra um paradigma muito forte também nessa história de que, né, a consultoria financeira é uma coisa geralmente mais complexa e cara e a gente entrega um produto extremamente interessante a um custo muito baixo. Então, essa questão da gente mexer um pouco nos conceitos, né, de gestão que já existem, é uma característica própria das startups. É assim que elas funcionam. É você pegar um conceito que já existe, melhorar esse conceito, conseguir dar escala e deixar isso de forma muito barata, né? Geralmente, as startups, elas envolvem redução de custo nas suas soluções, né? Você apresenta uma solução e essa solução geralmente reduz muito o custo de quem utiliza, porque geralmente é a máquina que trabalha por você, né? Existe o que a gente chama de SaaS, né? Que é o System as a Service, que é exatamente o sistema que está trabalhando por você. Então, a gente substitui a mão de obra por uma inteligência artificial e ela gera uma demanda e isso mexe muito, né, no que já existe, né? Como a gente já falou no começo, isso quebra paradigmas, isso faz com que as pessoas pensem, né, em como podem melhorar certas rotinas administrativas. E hoje a gente consegue, principalmente nessa parte de gestão, utilizar muitas startups dentro da nossa empresa, da nossa rotina diária e tudo, que facilitam muito nossa vida, seja na área de venda, seja na área de marketing, seja na área de gestão, seja na área financeira, seja na área de logística. Para cada área da nossa empresa, né, para cada área que a gente trabalha hoje na gestão, provavelmente existe uma startup que vai facilitar a nossa vida. Então, esse talvez é uma característica muito importante, né, que é de se utilizar disso para melhorar a gestão, para mudar a forma que a administração ela é feita, né? E eu acho que assim, tem instrumentos, né, para você não fazer com que o processo também, essa caminhada aí da validação, da concepção, por mais que ela não siga ali os preceitos tradicionais de gestão, né, a gente tem metodologia também, né, para trabalhar, as metodologias ágeis para desenvolver produto, né, você usar Scrum, XP, tem várias, enfim, a gente consegue colocar nosso desenvolvimento de produto dentro de um escopo de gestão também. Tem um método, um framework, né, para a gente trabalhar. O próprio design thinking, né, você entender melhor a dor do teu cliente, desenhar a jornada de usuário, você tem prototipação, teste,
quero fazer estratégia da empresa, faz estratégia com OKRs, né? Então você vai trabalhar planejamento estratégico com objetivos pequenos, diretrizes ali para trimestres, e pronto, tá lá feito o teu planejamento estratégico. Então, você não precisa abdicar também de gestão. Startup não é um ambiente também de bagunça, né? Assim, a gente tem modelos, né, Bruno? A gente mexe com esses modelos de gestão, assim, a gente está trabalhando com algo que nos dê indicadores também. É a mesma coisa de um negócio, assim, você tem que ter indicadores, tem que saber se aquele plano está dando certo, enfim, a coisa tem que estar no caminho organizado, minimamente, que aí você vai conseguir metrificar melhor a tua startup. Eu acho que o modelo de negócio, só para o ponto até que tu destacou na frase também, Ronaldo, acho que o modelo de negócio, a gente fala até do market fit, né? A gente também, às vezes, não encontra logo de cara. É outro que, dependendo do modelo de gestão que a gente está praticando, né, de inovação, testes e numa fase mais embrionária, você pode descobrir até um pouco mais tardiamente. Então, o Gympass, né, que se dá lá quase que uma assinatura para você usar várias academias credenciadas aí da tua cidade, teu bairro, enfim. O Gympass deu uma virada de chave de valuation, de market fit, quando saiu do modelo de negócio de cobrar do usuário final e foi cobrar das empresas. Foi negociar com o RH e falar assim, tu não quer vender esse teu pacote de saúde, né, usando o nosso pacote aqui do Gympass para que teu colaborador tenha liberdade de praticar o bem-estar dele onde ele quiser na cidade, por um custo bem mais baixo. Então, ao invés de ficar vendendo para o Bruno, para o Ronaldo e ter a dificuldade de convencer várias pessoas, eu visto um RH, peço um contrato corporativo de 3.000 colaboradores por 12 meses, e o Gympass dá um baita salto de modelo de negócio. O RD Station entendeu que ele tinha que ser parceiro das agências de marketing para colocar o produto dele de construção de landing pages, né, e tudo mais. O iFood entendeu que para agressividade de recorrência de compra era cupom. Vou dar muito cupom para atrair o mercado. E aí as pessoas vão criar pelo menos o hábito e depois eu vou reduzindo isso, tirando essa margem de injeção financeira. Então acho que assim, cada um tem vários tipos, não tem um modo certo. Nubank foi indicação, acho que a gente, né, Bruno, a gente descobre parceiros, descobre um modelo às vezes mais de tráfego pago, né, vídeos divulgando na internet. E assim, o modelo de captação de cliente e como que você cobra desse cliente varia, cada um tem uma experiência, você pode beber dessas fontes, mas você vai encontrando isso melhor na empresa. E você tem os outros métodos para fazer isso. Não precisa fazer um plano de negócios demorado, estruturado. Você tem como fazer isso de forma bem mais ágil. E deixa eu só complementar uma informação interessante aqui. Eu tenho outra empresa tradicional, bem tradicional, não é startup, é empresa normal. E a gente utiliza, acho que 5, 6 startups no nosso processo de gestão. A gente utiliza startups para trabalhar logística, utiliza startups para trabalhar frete, utiliza startups para emitir boleto bancário, utiliza startups para fazer tráfego pago na internet, utiliza startups para fazer várias coisas. Então, assim, por mais que, às vezes, a gente não seja uma startup, a gente consegue se beneficiar muito das startups, né? Então, assim, isso serve para abrir cabeça também, para você melhorar processo e tudo. Então, assim, para as pessoas que estão escutando assim, você pode até não ter a ambição de ter uma startup, ou não ter a característica de criar uma startup, mas você pode utilizar essas startups para acelerar seu processo de gestão, para melhorar, para gerar produtividade. Isso é muito interessante, né? As startups não estão aí só para serem criadas, elas estão aí para serem utilizadas, né? E elas são muito acessíveis, né? Hoje em dia, eu acho que todo mundo utiliza um startup na vida, né? Pouquíssimas pessoas não utilizam startups. E quanto mais você utilizar startups, mais produtivo você vai ser, sem dúvida nenhuma. Gente, eu queria aqui só contribuir nesse item, né? Falando sobre como a cultura das startups, né? Elas criaram ou revolucionaram, né, essas questões da gestão, né? A gente falou aí de marketing, né? O que o marketing sofreu de mudança a partir da entrada das startups, de como elas subverteram o uso dos dados para poder gerar praticamente um novo mercado, né? Praticamente não, para gerar um novo mercado, né? Então, assim, o marketing, ele simplesmente mudou completamente a forma de se fazer gestão de marketing. Essa cultura de dados que as startups trouxeram com elas, né? Hoje muitas empresas sofrem para poder se adequar, para poder não ter um processo decisório tão empírico e poder correr atrás dos dados, de utilizar a inteligência de mercado para poder estruturar as suas estratégias. Então, assim,
acabou que todos essas novidades que primeiro as startups foram implementando, testando, validando e desestabilizando as empresas tradicionais por lançarem mão desses procedimentos, né? Eles foram alterando a forma de se fazer gestão nas empresas tradicionais. E os gestores, né, das empresas tradicionais, que não mudaram, né, a forma de pensar, o mindset deles, eles estão condenando a empresa deles, né? Porque eles precisam, como o Bruno bem falou, né? Se não ter a startup, pelo menos está com a cabeça aberta de fazer uso delas, porque elas realmente vieram e mudaram e continuam mudando a questão do negócio, né? E até mesmo, eu digo assim, eu sempre falo isso, que as startups, elas também mudaram o que é concorrente. Muitas vezes você vai ter um concorrente de uma área que você nem imaginava que ia surgir um concorrente para você. Então, você já não tem mais aquela gestão dos seus concorrentes que você possa monitorar. Não, de repente você pode ser surpreendido por uma startup que você não estava no seu raio de controle, que você pudesse, né, no seu raio de visão, e ela vai lá e subverte todo o teu negócio e você fica totalmente surpreso com o que elas vão trazendo. Mas, para a gente poder aqui avançar, já caminhando para os finalmente, né, eu queria que vocês falassem sobre as lições aprendidas, né? Vocês como empreendedores de startups, sei que vocês já disseram muitas dicas aí, mas pessoalmente, sobre os negócios de vocês, quais foram as lições que vocês aprenderam de forma mais pessoal? Começar aí, Léo? Vou começar então aqui. Acho que assim, essa questão de direcionamento, de gestão, até que eu acabei de falar também, falei, startup não pode ser bagunça, né? Enfim, você tem que ter métodos de gestão, porque é uma empresa como qualquer outra, ela só tem que, a dinamicidade dela não pode ser confundida com falta de controle. E isso era muito desafiador para a gente, porque a gente estava empreendendo em 2 negócios, a gente ainda empreende 2 negócios ao mesmo tempo, né? Eu faço parte tanto da FabWork, que a gente atende o processo mais B2B ali, a gente foca em resolver dores das empresas com o nosso portfólio de tecnologia e de educação, e eu faço parte da Neuron, que é um produto mesmo pronto para chatbot de comunicação, né, para a gente conseguir criar uma plataforma que descentralize ali a construção de chatbots por profissionais de marketing, como você falou, né, esse marketing agora que se inventa para pensar os novos canais de relacionamento, porque ele não ter também um programa automatizado do lado dele. Então, são, né, 2 vertentes diferentes, 2 negócios diferentes, conciliar entre os dois, acho que também, né, ter que conciliar a startup com o negócio tradicional, assim, é algo que a gente demorou a entender como fazer, e isso está relacionado com outro ponto, que é o principal, na verdade, que eu vou destacar, que são pessoas. Você não dá um valor devido para a contratação, né? Você não precisa ter o RH quando você é uma startup, né? Você mesmo que vai contratar as primeiras pessoas da tua startup. Não é necessário que você tenha um departamento de RH estruturado para fazer um processo seletivo super complexo, e não se preocupar com aquela cultura corporativa que está sendo formada ali. Porque a nossa startup, pelo menos, eu não sei a do Bruno, no tamanho hoje, né, inicial, a nossa começou com 2, 3 pessoas, depois foi ganhando mais alguns desenvolvedores, então a cultura da empresa se resume a 4 pessoas. Se eu boto uma quinta, poxa, eu estou colocando 20% novo de hábitos na empresa, né? Eu tenho que colocar esse cara, ou essa pessoa em geral, de acordo com o que eu quero pregar, com essa visão empreendedora, sabendo lidar com aquela resiliência que a gente falou, né? Então, a principal lição que eu trago é assim, saber se organizar, porque é tudo muito dinâmico, mas você tem que ter método, você tem que ter paciência para testar, colher resultado, testar de novo, né? Assim, você vai fazer as tentativas não de forma aleatória, vai fazer com gestão, e é muito difícil controlar a ansiedade, às vezes de querer validar logo o seu produto, enfim, colocar alguma coisa no mercado, sabendo que você tem limitações de recurso e você tem que priorizar, não pode ser tudo prioridade. Então, tomar cuidado com a agenda própria, com a tua produtividade e com as pessoas que você está trazendo, porque elas vão formar a cultura da empresa. Até para você conseguir ter essa agenda mais produtiva, embora a gente vista vários papéis, você não pode querer
está sempre sendo todos os papéis da organização, tomando todas as decisões. Você tem que ter muita confiança, muita delegação na startup. As pessoas vão ter contato diretamente com tomada de decisão e é bom que tenham mesmo, porque não dá para centralizar no empreendedor. E acho que foi uma grande lição. A gente sentiu muito quando a gente fez processos de contratação equivocados. Demora muito, você tem que reconstruir aquele conhecimento, sai a pessoa, você não tem um método de gestão de conhecimento, você não tem sistemas de gestão na startup que vão fazer isso ser menos danoso. É bem danoso, então você tem que cuidar com muito carinho dessa formação de time. Bruno, passo aí para você também. É isso mesmo, tem toda a razão nisso. E eu acrescentaria, se eu pudesse deixar uma informação importantíssima que eu sofri na pele com isso, escute seus mentores. Porque, assim, geralmente, quando você vai entrar nesse mundo de startup, você vai participar de programas de aceleração, ou vai escutar pessoas que já estão no meio, ou vai buscar uma pessoa que você confie para conversar, para trocar ideia, tudo, que são seus mentores, né, nesse mundo. É muito difícil você começar uma startup sem escutar alguém do meio, sem procurar uma empresa para lhe ajudar, ou sem estudar material, ou sem conversar com alguém. E aí, no começo, eu sou empresário há mais de 20 anos, eu sou empresário, eu entrei no mundo digital das startups há 3 anos só. E assim, se eu tivesse escutado os meus mentores desde o início, eu tinha economizado aí um tempo precioso, né? Se eu fosse começar a minha startup hoje, com a cabeça que eu tenho, eu acho que eu conseguiria em 1/3 do tempo chegar onde eu cheguei hoje, por causa do que eu deixei de fazer com os mentores, né? Um exemplo prático, o mentor disse: Bruno, não vá para o B2C, vá para o B2B, né? Ou seja, não atenda o consumidor final direto, vá para os parceiros, você faz negócio com o parceiro e o parceiro faz negócio com o cliente, não vá direto para o cliente que dá muito trabalho, é caro. Eu digo, putz, passei minha vida todinha vendendo para cliente, e eu vou escutar o que esse cara está me dizendo agora, eu vou vender para cliente. E gastei dinheiro, gastei energia, sofri muito para entender que o certo é ir procurar parceiro, é ir buscar o B2B mesmo, que é quando for a virada de chave do meu negócio. E eu em outros exemplos que eu tenho de mentores que falaram, e eu dizia, putz, aqui eu vou seguir, eu tô com 20 anos como empresário, eu vou seguir meu raciocínio aqui, e não funciona. É muito diferente esse mundo, é diferente de verdade. E a gente precisa realmente escutar quem está nesse mundo, aprender com quem já viveu, com quem já sofreu, para não repetir esse erro. Então, se for para deixar uma dica, escute seus mentores, procure realmente quem está nesse meio, que você confie, que troca uma ideia, porque aí você economiza muito tempo e, às vezes, muito dinheiro com isso. Pessoal, com isso a gente está chegando aqui ao fim, né? Muitíssimo obrigado, Bruno, Léo. Eu achei o papo extremamente rico, certo? Esclarecedor. Eu que não sou empreendedor de startup, né? Fiquei aqui muito feliz, acho que muitas dicas extremamente valiosas. Meus agradecimentos mesmo a vocês. Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite. Léo, também, eu admiro muito o trabalho deles lá na Fabwork. Conheço o Miguel filho, Miguel pai. Foi, inclusive, um dos meus mentores do início. Foi que eu fui bater na porta lá para conversar inicialmente sobre o meu negócio e tudo mais. Fui muito bem recebido por eles. Tenho uma gratidão muito grande por eles também. E agradecer por essa iniciativa. Eu acho que é muito bacana conversar sobre isso, trazer mais gente para esse mundo, né? Fazer esse mundo andar mais rápido. E conta comigo, Ronaldo, para você precisar aí de eventos, de participação, que precisar, estou à disposição aqui para o que vocês precisarem aí. Isso, assim, estendo as palavras aí do Bruno, né, assinando embaixo. É muito legal a gente falar do que a gente faz, um pouco dos aprendizados, né? A gente vai lembrando também de algumas furadas que a gente teve no meio do caminho, né? O Bruno abriu ali também, me fez lembrar de algumas coisas aqui que a gente já passou, que poderiam ter sido evitadas, mas faz parte da jornada, né? E eu acho que a gente gosta muito desse ambiente, né, Bruno? Assim, tá conversando aqui, ou seja, participar desse ecossistema que às vezes, como a gente falou no bate-papo, não tá tão consolidado na nossa região, mas saber que tem gente buscando, querendo resolver problemas, encontrando seu modelo, né, fazendo parceria, às vezes parceria não dá certo, vai para o mercado final, para o consumidor final não tem a resposta que precisa. Acho que é muito, muito interessante. Fico muito feliz de poder ter participado do papo, então, e poder ter contribuído.
E deixo aberto também para Ronaldo, enfim, não só você, né, outros convites que a gente possa disseminar informação aí para a rede, mas que nos busquem, né, assim, a gente tem contato, eu tenho perfil lá no LinkedIn também, assim, a gente é super aberto para trocar uma ideia, a gente gosta de fazer isso, e eu aprendo trocando ideia, né, aprendi com o Bruno aqui hoje, aprendi com você, então, quem quiser procurar, a gente vai tentar compartilhar um pouco de como foi a jornada, tentar ajudar com esse papo e com outros aí, né, com outras dicas. Espero que seja realmente um caminho aí para novas startups surgir. Quanto mais startups, melhor. Mais dores sendo resolvidas aí. Tenho certeza que isso melhora o nosso ambiente como um todo, né? Enquanto sociedade, a gente só ganha. Então é isso. Obrigado demais, Ronaldo, e também, de novo, pelo papo. Gente, com isso nós chegamos ao final de mais um bate-papo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você poder receber as notificações do que a gente publica aqui toda semana. São 2 publicações por semana, sempre às terças e quintas-feiras. E compartilhe o vídeo com outras pessoas que você acredite que o tema seja interessante, ok? Muitíssimo obrigado por vocês terem vindo conosco até aqui. Tchau.